Valendo. Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, mais um curso com muito carinho, com muito amor para ajudar você dominar esse assunto. Nesse momento, nós vamos falar sobre um tema muito importante: como fazer a nulidade do inventário. Nulidade do inventário. Muitas vezes o inventário foi feito, mas faltou um herdeiro, faltou uma herdeira. Calculou errado, né? Existe um cálculo que tem que ser feito. O grande objetivo do inventário é pagar as dívidas do falecido, da falecida, e o que sobrar, se sobrar, será dividido de forma igual, respeitando os direitos do meeiro e meeira, ou seja, o viúva, viúva. Então, tema importante. Quando nós falamos de inventário, o inventário pode ser feito no cartório extrajudicial, o inventário pode ser feito judicial, quando é litigioso, ou quando é consensual também. O formal de partilha é o fim do inventário judicial, que eu vou registrar o inventário, eu tenho que registrar o inventário, no cartório de imóveis, quando eu estou falando de bens imóveis. O inventário eu consigo sacar FGTS, conta poupança, conta corrente, né, valores na conta corrente do falecido ou falecida. O inventário eu consigo fazer a transferência de um veículo, uma moto, um caminhão, né, eu consigo fazer transferências de veículos, né, de bens móveis, eu consigo fazer através do inventário. Quando muitas vezes não é um valor para fazer inventário, eu faço a alvará judicial. A alvará judicial resolve o problema. Outra saída também, além da alvará judicial, é fazer a sobrepartilha. Vamos dizer que eu esqueci de um bem. Esqueci de um imóvel. Bem imóvel. Eu não preciso fazer um outro inventário, eu faço a sobrepartilha. Então, tudo isso dá para usufruir. A escritura pública substitui o formal de partilha. Eu consigo registrar a escritura pública para regularizar um imóvel regular, que esteja no nome do falecido ou da falecida. Inventário, no Brasil, precisa da participação do advogado ou advogada para fazer o inventário no cartório judicial e temos que recolher tributos, o ITCMD, tributo causa-mortes, a fazenda do Estado que vai receber esse tributo. E temos as taxas judiciárias, quando usamos o inventário judicial, e quando usamos o inventário no cartório, através da escritura pública, vamos pagar os emolumentos do tabelião de notas. Inventário, gente, tem a ver com o direito das sucessões. E direito às sucessões é o conjunto de normas que disciplinam a transferência do patrimônio, ativo e passivo, ou seja, créditos e débitos, de alguém depois de sua morte em virtude de lei ou testamento. Direito às sucessões está bem regulamentado, nos artigos 1784 até 2027 do Código Civil. Mas também aparece direito às sucessões na Constituição Federal, que assegura o direito de herança, o artigo 5º. O fundamento de direito sucessório é a propriedade conjugada ou não com o direito de família, né? Em geral, a sucessão em geral, ela pode ser classificada em sucessão legítima, que decorre da lei, morrendo a pessoa sem testamento, transmite de fato a herança aos herdeiros legítimos indicados pela lei. Também será legítima se o testamento caducar ou for declarado nulo. E existe também a sucessão testamentária, que ocorre por disposição de última vontade, que é o testamento, né? Havendo herdeiros necessários, cônjuge sobrevivente, descendentes ou ascendentes, o testador só poderá dispor da metade da herança, artigo 1789 do Código Civil, e a outra metade constitui a legítima assegurada aos herdeiros necessários. E não havendo, terá plena liberdade de testar, mas se for casado sobre o regime de comunhão universal de bens, o artigo 1667 do Código Civil, o patrimônio do casal será dividido em duas meações e a pessoa só poderá dispor da meação. No nosso ordenamento jurídico, gente, eu quero trazer para você, o nosso ordenamento jurídico ele proíbe qualquer outra forma de sucessão, especialmente a contratual. São proibidos os pactos sucessórios, né, não podendo ser objeto
de contrato à herança da pessoa viva, conforme o artigo 426 do Código Civil, chamado Pacta Corvina, é um nome dado. No entanto, admite a cessão de direitos. Eu posso vender os meus direitos hereditários para alguém porque eu não tenho condições de fazer inventário. Essa pessoa vai comprar um imóvel irregular, vai fazer cessão de direitos hereditários. Com a cessão de direitos hereditários, ela vai conseguir fazer parte do inventário. Ele, ela, eles, né? Então isso é muito comum, a compra e venda de cessão de direitos hereditários. A herança também tem uma classificação interessante que nós temos que lembrar. Existe a classificação a título universal. O herdeiro ele é chamado para suceder na totalidade da herança a fração ou parte dela, assumindo a responsabilidade relativamente ao passivo. Ocorre tanto em legítima como na testamentária, tá? O título singular, gente, o testador, ele deixa ao beneficiário um bem certo e determinado, isso é chamado de legado, e o herdeiro não responde pelas dívidas da herança. Outro ponto também que eu quero explicar aqui é a abertura da sucessão, a aceitação e a renúncia da herança. A abertura da sucessão, também chamada de delação ou devolução sucessória, ela se dá, gente, no momento da constatação da morte, comprovada do de cujus, que é uma expressão latina, né, abreviada da frase de cuji successione, que é aquela cuja sucessão se trata, ou seja, a pessoa que faleceu, o de cujus também é chamado de autor da herança. No Brasil, nós usamos o princípio básico dos direitos de sucessões, ele é conhecido como Troide de Sazini. O Troide de Sazini, que é o direito de posse imediata, ou seja, né, transmite de forma automaticamente e imediatamente o domínio e a posse da herança aos seus herdeiros legítimos e testamentários, do de cujus, né, sem solução de continuidade, ou seja, sem interrupção, e ainda estes também, os herdeiros, ignorem de fato o 1784, não resita da prática de qualquer ato, e no entanto, deve-se proceder a um inventário para verificar o que foi deixado e o que foi transmitido, né? Essa é a regra do jogo. Só abre, gente, isso é importante, só se abre a sucessão se o herdeiro sobrevive de fato ao de cujus, né? Então, o herdeiro que sobrevive ao de cujus, ainda que por um instante, herda os bens por ele deixado e os transmite aos seus sucessores, e se falecer em seguida, há necessidade sim de apuração da capacidade sucessória. Além disso, é válido também explicar que o herdeiro sucede a título universal e o legatário a título singular, então isso também é importante. Outro ponto que eu queria explicar para você é a aceitação da herança, né? Aceitação ou adição, que é o termo utilizado. Isso aparece no 1804 e nos seguintes do Código, né? O que é aceitação da herança ou adição? É o ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro, legítimo testamentário, manifesta livremente o desejo de receber a herança que lhe é transmitida. A aceitação consolida, gente, os direitos do herdeiro e também é indivisível e incondicional porque não pode aceitar a renúncia à herança em parte ou sob condição ou a termo. Isso porque, se preservar a segurança das relações jurídicas, a aceitação deve ser pura e simples. E não havendo, né, não pode haver retratação da aceitação da herança. E aí eu sempre falo, né, no entanto, pode ser anulada e revogada se após a sua ocorrência verificar que o aceitante não é herdeiro. A aceitação da herança, gente, ela pode ser classificada, para ficar bem didático, bem explicado, pública ou particular. Ela é a aceitação expressa. Ela é uma declaração escrita. Então, a aceitação da herança, primeira classificação, expressa. Declaração escrita, pública ou particular. A aceitação da herança pode ser tácita também, são atos compatíveis com a aceitação de qualidade de herdeiro, então seria a segunda tácita. E temos também a presumida, quando o herdeiro permanece, né, silente depois que é notificado para que declare se aceita ou não a herança. Então, ponto também importante. Em relação à renúncia da herança, consiste no ato jurídico unilateral pelo qual o herdeiro declara expressamente que não aceita a herança a quem tem direito, despojando sim da sua titularidade, e é o ato solene devendo ser feito por escrito, né, por escritura pública, perante o tabelião, ou termo nos autos perante o juiz também. Se o herdeiro renunciar em favor de outro, isso não configura, né, uma renúncia propriamente dita, na verdade é uma aceitação e imediata transmissão, havendo a incidência de tributação causa-mortes e também intervivo, também é chamada de renúncia translativa, é um termo utilizado, a renúncia é válida e adjudicativa, né? Isto é, cessão gratuita pura e simples, tá? Então, importante também. Nós temos requisitos, né?
Para que eu possa, de fato, fazer a renúncia, tem requisitos. O primeiro requisito é a capacidade jurídica do renunciante, esse é um requisito que nós temos que falar sempre. Os incapazes não podem renunciar se não for por representante legal, autorizado pelo juiz. Outro requisito também é a forma prescrita em lei, sempre por escrito, escritura pública ou ato jurídico, né, civil. Não há renúncia tácita nem presumida. E também podemos dizer aqui a impossibilidade do repúdio, né, de repúdio parcial da herança, esta é indivisível até a partilha. Outro ponto também é a respeito a direitos de eventuais credores. Se a renúncia prejudica credores, estes também podem aceitar a herança, também é outro ponto importante, hein? Se o renunciante for casado, depende também da outorga, chamada outorga uxória ou marital, pois o direito à sucessão é considerado bem imóvel, né? Então também é importante esclarecer isso. Por que o professor está explicando tudo isso, né? Porque fica mais fácil da gente entender as teses para usar uma ação de nulidade. Quando eu sou contratado como advogado ou advogada, ou eu tenho interesse em pedir a nulidade do inventário, de fato, para pedir a nulidade eu tenho que provar uma simulação. Eu posso pedir a nulidade do inventário, do registro do inventário, da escritura pública do inventário, porque houve uma simulação, houve um erro grave. Esse erro grave é na distribuição, na partilha dos bens, né? Então, bens omitidos, simulações, tudo isso eu posso trabalhar com a ação de nulidade. O que é importante você saber? A ação, o nome correto da ação, ação declaratória de nulidade de inventário, ou de registro de inventário, de escritura pública de inventário, é uma ação que não tem prescrição. Por quê? Porque o ato nulo não tem prescrição, é muito grave, né? Então, eu posso usar todos esses termos, esse regramento que não foi respeitado, eu posso buscar no Poder Judiciário a nulidade. Então, importante aqui. Eu quero trazer para você também que nós temos os efeitos da renúncia também. O renunciante é tratado como se nunca tivesse sido chamado à sucessão. Seus efeitos retroagem, né? A data, de fato, isso é comum, né? Os efeitos retroagem a data da abertura da sucessão. E o repúdio à herança também pode aceitar o legado. Outro efeito também da renúncia, o quião hereditário do repudiante, né, que é o nome utilizado, o termo utilizado, na sucessão legítima, ele transmite-se de forma imediata a outros herdeiros da mesma classe, que é o direito de acrescer. Na verdade, os descendentes, né, do renunciante não herdam por representação. E, no entanto, também, gente, se ele for o único da classe, seus herdeiros herdam por direito próprio e por cabeça, o renunciante não perde o usufruto e nem a administração dos bens pelo repúdio, né? Porque foram transmitidos aos seus filhos menores. Outro ponto também que eu diria que é um efeito da renúncia, né? Dá para falar que é um efeito da renúncia, é que a renúncia da herança é irretratável e irrevogável, então também é importante. E aí alguns termos também que causam impacto, causam confusão, que eu queria trabalhar com você. Eu não sei se você lembra da faculdade, mas o termo herança vacante e jacente, né, que são termos estudados no Código, no artigo 1819 ao 1823. Para falar, gente, herança vacante ou herança jacente e vacante, é necessário falar em sucessão do município, do Distrito Federal e também da União, né? Claro, começa pelo município, o Distrito Federal e a União. Na verdade, a administração pública não é herdeira, tá? Então guarde isso. Não lhe é dado o direito de saisini, o princípio de saisini. Isto é, gente, não se torna proprietário dos bens da herança no momento da morte do decujus, como acontece com os demais herdeiros. Quando o falecido não deixar testamento, nem herdeiros conhecidos, ou também quando esses repudiarem a herança, os bens irão para o município ou Distrito Federal, se localizados na respectiva circunscrição, ou União, se situados em território federal. Mas não de imediato, tá? Há um procedimento legal para isso. Então, esse procedimento é dividido aí em dois nomes, duas etapas, como a própria nomenclatura classifica: herança jacente, falecendo uma pessoa numa situação acima, seus bens são arrecadados, de fato, nomeia-se, né, uma pessoa chamada curador, é o que tem que acontecer, essa pessoa tem que ser nomeada, o curador, para conservá-los e administrá-los. A característica principal da herança jacente, né, que é o termo que nós utilizamos no Brasil, a característica principal da herança jacente é a transitoriedade da situação dos bens. Por quê? Não goza de personalidade jurídica e é uma universalidade de direito. São expedidos, né, expedidos editais
convocando eventuais sucessores. Após a realização de todas as diligências, não aparecendo herdeiro, aí realmente não aparecendo herdeiro, decorrido de um ano após o primeiro edital, haverá declaração de vacância, tá? Lembrando que jacente é uma coisa, vacância é outra. Herança jacente, herança vacante. Então, primeiro, herança vacante, jacente. A herança jacente, publicou os editais, depois de um ano, aí se transforma na herança vacante, em virtude da vacância, tá? Para não gerar erro. Superada essa fase, gente, os bens passam, então, para a propriedade do Estado, em sentido amplo mesmo, sentido amplo. Mas ainda não de forma plena, né? Por quê? Porque nessa situação, apenas resolúvel, né? A propriedade resolúvel é que pode se resolver, ou seja, extinguir, né? Somente após 5 anos da abertura da sucessão da propriedade que passa para o domínio público, que é para o município, Distrito Federal e União, comparecendo o herdeiro, converte-se em arrecadação e inventário regular. Tá? Então essa é a regra do jogo. Outro ponto também, o poder público, pelo atual código, não consta mais no rol de herdeiros apontados na ordem de vocação hereditária e, portanto, um sucessor irregular, desde que haja sentença, declare a vacância dos bens. Esse é o fato, tá bom? Existe também a exclusão por indignidade, né? Indignidade é o termo estudado lá no 1814 e 1818 do Código Civil, uma espécie de incapacidade sucessória que priva uma pessoa de receber a herança, é uma pena civil criada, né, pelo legislador, atingindo aos herdeiros necessários, os legítimos e testamentários também. A pena de indignidade só alcança o indigno, sendo representado por seus sucessores como se fosse morto fosse, né? São excluídos por indignidade os herdeiros e legatários também, de fato, também tema importante. Tá? Então, agora sim, né, conhecendo um pouco mais os direitos sucessórios, para achar essas brechas, esses erros, dá para saber quando usar a ação declaratória de nulidade. Então, nós podemos usar a ação declaratória de nulidade, está correto usar esse termo, essa nomenclatura, e podemos usar um nome muito conhecido, que é a petição de herança. A petição de herança também é uma ação que tem o propósito, a finalidade de pedir a nulidade do inventário. Tá? Então, se eu usar o nome ação declaratória de nulidade ou ação de petição de herança, as duas nomenclaturas estão corretas, tá bom? Petição de herança, tá? Lembrando que quando eu esqueço um bem, eu faço sobrepartilha. A petição de herança, diferentemente, a petição de herança, eu esqueci de um herdeiro, né? Um herdeiro, uma herdeira, meieira. Então, a petição de herança é uma ação proposta por um herdeiro, normalmente o que foi esquecido, foi omitido, que não tenha sido incluído no processo de inventário e partilha, e não recebendo, por isso, a herança que tinha direito. Após a abertura da sucessão, a transmissão da herança se faz automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários, estando esses presentes ou não, tendo ou não conhecimento da morte do autor da herança. Então, também é importante. A petição de herança ocorre em casos de do sucessor não ser conhecido ou se for esquecido no inventário, podendo, inclusive, esse exigir a parte que lhe cabe da herança. Os casos mais comuns de petições de herança, né, da petição de herança, que é o nome da ação, petição de herança é o nome da ação, ocorrem nos casos em que a paternidade ou maternidade não tenham sido reconhecidas antes da morte do autor da herança. Então é muito comum usar essa ação. A ação de petição de herança também ainda que tenha que ser feita por um único herdeiro, compreenderá todos os bens hereditários. Né? Então, por mais que um tenha a culpa no cartório, mas todos vão sofrer as consequências da nulidade. Sendo comprovado o pedido, os herdeiros receberão os bens e deverão devolver parte ou total para que se faça a restituição. Esse é um ponto também. Em relação à venda dos bens a terceiros, nos casos em que os herdeiros, né, os herdeiros aparentes têm efetuado a venda de bens, casa, moto, carro, a terceiros de boa-fé, e nos casos de pagamento de legados de boa-fé, esses também não estão obrigados a pagar valor equivalente ao verdadeiro sucessor, tá? Também é um ponto importante. Em relação à partilha, o inventário e partilha, estando o processo de inventário terminado, né, e a partilha já tenha sido feita, deverá o herdeiro entrar com ação de petição de herança, cumulada com nulidade de partilha, tá? Aí o nome correto, atenção, tá?
ação de petição de herança acumulada com nulidade de partilha. Caso a partilha não tenha sido feita, o herdeiro poderá reclamar a sua parte, também pedindo a habilitação do herdeiro. Nessa hipótese, se não for, né, de fato não se faz necessário o pedido de petição de herança. E a base legal aparece no 1824 até o 1828. Tá? Então, são os artigos relacionados a essa tese tão importante. Quando nós falamos aqui como fazer essa petição, o modelo da ação de petição de herança, então, sempre eu vou fazer, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, da vara, da comarca tal, se tem vários especializados em administrações, é para lá que eu vou mandar. A qualificação, vou usar o nome, né, da peça, petição de herança, que pode ser acumulada com nulidade de partilha. O fundamento dessa ação é o 1784 e 1824 do Código Civil. Eu posso trabalhar com preliminares, justiça gratuita, antecipação da perícia, talvez uma perícia. Posso trabalhar assim, preliminares, averbação premonitória. E aí eu vou para os fatos. Nos fatos eu vou falar que o requerente é filho, falecido, conforme certidão de óbito inclusa, comprovando a filiação através da certidão de nascimento. Depois eu vou para o ponto 2. Está na posse da herança o seu tio, sua tia, o irmão, irmã. E aí eu vou trabalhar com 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte, né? Vou falar dessa ordem. Vou trabalhar com 1784, 1581, mas é uma petição que vai ter 2, 3, 4, 5 laudas no máximo. Eu vou fechar com o pedido, diante do exposto, requer a citação do requerido para, sob pena de revelia, responder os termos da presente, que espera que seja ação julgada procedente, a fim de seja declarado o herdeiro do de cujos e intimado na posse dos bens da herança com os respectivos acessórios e rendimentos. E aí eu peço a condenação de honorários, protesto de prova, o valor da causa, termos em que pede deferimento, data, assinatura do advogado. Esse é o formato da petição de herança, que não deve ultrapassar as 5 laudas, 4 laudas, normalmente uma peça que fica em 3 laudas, tá? Então é importante. Existe a discussão também a respeito do prazo, né, da petição de herança e o prazo prescricional. A ação de petição de herança, gente, ela é considerada pela doutrina como uma ação real, semelhante à ação reivindicatória, por meio do qual o herdeiro, baseado na condição hereditária, promove a recuperação da posse dos bens da herança e a ação real da natureza executiva, né? Então, temos esse fato. A ação de petição de herança também possui, podemos dizer, dupla finalidade. A primeira é o reconhecimento da qualidade de herdeiro, a segunda é a restituição dos bens hereditários, né? Logicamente, se findando o prazo utilizado pelos julgadores, ineficaz seria a referida ação, haja vista que a finalidade secundária recém-exposta jamais poderá ser cumprida, né? Então, ponto importante também. A ação, gente, ela pressupõe que o herdeiro, alegando tal qualidade, acione o possuidor dos bens da herança para obter a respectiva posse deles. Esse é o grande objetivo. Se a causa pretende, por exemplo, um contrato firmado pelo de cujos, de que lhe advenha a posse, certamente será incabível a petição de herança, no caso, estar a petição, o pedindo, né, o fundado no negócio jurídico e não com base no direito de herança. Então tem que prestar atenção nisso para você não errar a ação, não errar a tese, é um ponto importante também. A ação de petição de herança em relação à sua prescrição, podemos dizer que essa ação tem um objetivo, é aquela proposta pelo herdeiro que não participou de um inventário e de uma partilha em busca de receber o seu quinhão hereditário das mãos dos demais herdeiros, né? Então, ponto importante. E aí, eu trago para você também que o problema é definir o termo inicial desse decênio, né? De fato, prescricional, na hipótese, sim, de a condição de herdeiro depender de um reconhecimento oficial por meio de uma prévia ação, como no caso de um filho não reconhecido ou não de uma companheira cuja união estável ainda não foi conhecida, né? Então, ponto importante também, tá? Então, também um ponto que deve ser levado em consideração. Então, nós temos o uso dessa petição, é um uso real, um uso que deve ser utilizado no dia a dia, toda vez que o cliente procura advogado numa situação onde ocorreu a omissão, seja por má fé ou uma omissão por algum motivo, por falta de paternidade, maternidade, essa é uma ação que deve ser utilizada, é uma ação cabível nesse momento. Conforme texto publicado pelo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento, nós temos até a súmula 149 do Supremo Tribunal Federal, do remoto ano, lá de 1963, que estabelece que é imprescindível a ação de investigação de paternidade, mas não é
mas não é a da petição de herança, né, o fundamento da prescrição para esses casos. Está relacionado ao fato, a herança envolver direitos subjetivos e também pretensões de cunho patrimonial que são submetidas a prazos prescricionais. Né? Então tem essa regra, essa discussão. Então, diante do entendimento atual, o entendimento simulado é considerado majoritária a jurisprudência nesse sentido e é praticamente consolidada na prática no contexto a vigência do código da época de 1916, atualmente o novo código, mas existe divergência ainda em relação ao âmbito da jurisprudência que dizia a respeito sobre o início desse prazo de prescrição. Né? Então, ainda existe uma discussão sobre esse tema, é fato, mas no Brasil ficou pacificado que ações de nulidade não têm prescrição. Né? Então, em regra, não teria prescrição, não há que se reconhecer a aplicação de prazo prescricional, uma vez que estamos falando de uma ação que o cunho, o objetivo dela é a nulidade. Né? Então, tem discussões, claro, mas de fato é o entendimento majoritário, tá bom? Legal, então chegamos ao final de mais uma aula, com muito carinho. Tem perguntas? Sempre tem perguntas boas, vamos lá? Legal. Oi meninas, que legal. A pergunta é, minha avó, tem vários alqueires, né, de terra, no nome dela, e ela é herdeira, mas a família pôs ela para fora. Ela tem somente o papel que confirma que ela é dona, não uma partilha. Na verdade, o papel que confirma que é dona, proprietário, proprietária, o único que tem é a certidão de propriedade. Qualquer outro documento é posse, né? Então precisa ver se é a certidão de propriedade que ela tem. Se ela tem escritura pública, contrato de gaveta, não confirma que ela é dona. Confirma uma discussão de posse. Aí ela teria que fazer uma ação possessória, né? Então a ação já seria uma outra ação, tá bom? Um abraço para você. Só posso usar reivindicatória quando eu tenho propriedade. Vai aparecer para vocês, eu convido todos, tá? O professor está com a pós-graduação aberta, online. Eu sou coordenador da pós-direito imobiliário, também direito de família e sucessões e direito civil e processo civil da Escola Superior Universitária. Então, quem quiser estudar, fazer cursos gratuitos, homologados pelo MEC, fazer minha pós, né, as minhas pós, entra no site www.portalesu.com.br. portalesu.com.br, tá bom? Quem quiser entrar em contato comigo, pode marcar consultas, mentorias, pelo telefone 2061-5649. 2061-5649 é o telefone do escritório, tá? DDD 11. E tem o WhatsApp. O WhatsApp do escritório é o 11 97685 3891, tá bom? Legal. Mais perguntas? Luiz Antônio Fincher, sempre assistindo as aulas, hein? Ação declaratória de nulidade extingue direito de herdeiros? Na verdade, esse termo extingue, né? Extinguir é acabar. Na verdade, ela anula. Então, volta a estaca zero. Quando eu faço uma ação declaratória de nulidade ou a petição de herança, aquele inventário que foi feito pelo cartório, né, através de escritura pública ou judicial, ele deixa de existir, volta a estaca zero. Né? Porque faltou um herdeiro, faltou uma herdeira, teve um vício grave, teve uma simulação. Tá bom, Luiz? Legal, sempre perguntas interessantes. Luci Cleide Pinheiro de Matos. Professor, como saber o valor que foi vendido um imóvel de herança? É complicado isso, né? É complicado porque na certidão de propriedade tem essa informação. Na certidão de propriedade tem essa informação e você consegue solicitar a escritura pública. O artigo 108 do Código Civil, ele esclarece que toda transação imobiliária feita por escritura pública tem que ser feita por escritura pública. Então você consegue obter essa informação na própria certidão de propriedade e também na escritura pública. Só que o problema é que as pessoas omitem informações, colocam um valor menor, né, do que o valor real. Então temos esse problema, temos essa dificuldade. Mas o ideal é ter acesso a isso, né, para que a gente consiga investigar, consiga ter acesso. Bom dia, professor. O Luiz Antônio. Bom dia a todos. Pergunta, na adjudicação, caso só haja um herdeiro, paga o ITCMD? A adjudicação compulsória não é forma originária de adquirir propriedade, né? Ela é forma derivada. Em todas as formas derivadas nós pagamos tributos. No caso, o ITCMD é para o inventário.
Quando nós falamos de transações, transações derivadas, aí eu vou pagar tributo, mas tributo ao município. O ITCM dele é utilizado no inventário e na doação também, tá bom? Somente. Então, na justificação, em regra, não. Olha a Monique Cruz, estava com saudade da Monique Cruz. Monique Cruz que faz todos os cursos, que estuda. Né? Depois vão falar que é sorte. Sorte é uma ova. Ela é estudiosa, disciplinada. Parabéns, Monique Cruz. Fico muito feliz. O locador paga imposto sobre o valor da locação. Como funciona? Paga. O ideal é desmembrar a maior quantidade de locadores, porque isso faz com que reduza, né? Mas é uma questão tributária que nós vamos discutir em outra aula, tá bom? Para não fugir muito do tema nulidade de inventário, tá bom, Monique? Mas é importante sim tomar cuidado, porque se eu coloco um só e tem vários locadores, eu estou tributando mais, eu vou pagar mais tributo. E a Monique Cruz, é de suma importância verificar a dívida fiscal do vendedor, inscrição em dívida ativa, procede. É necessário fazer a análise da cadeia dominical dos proprietários da matrícula? Na verdade, depende muito da transação. Transações rurais, o ideal é você pedir uma certidão vintenária para saber o histórico do imóvel, né? Numa transação urbana, não costumo fazer essa pesquisa em cadeia. Normalmente não existe a necessidade, a não ser que é um comércio, quer verificar se foi posto de gasolina, se a área é contaminada, né? Então, em regra, não. A certidão de propriedade ela já supre por si só. As certidões negativas das fazendas, elas são necessárias sim. Aí é importante. Legal. Gente, muito obrigado, fico muito feliz, mais um curso, mais uma aula, com muito amor, com muito carinho para você. Convido novamente a todos, entra no site www.portaleso.com.br para você vir fazer a minha pós-graduação, né? Tanto a Direito Registral, Notarial, Direito Imobiliário, tem a pós-Direito Civil e Processo Civil, o valor é de 958, se não me engano, acho que esse é o valor até hoje, né? Então é um valor, tem um cunho social de poder ajudar as pessoas a estudarem. Então, a intenção é essa, tá? Eu agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula.